para os amados irmãos, a paz do Senhor Jesus de Nazaré para as amadas irmãs, para todos que no início dessa tarde automaticamente haverão de estar me ouvindo. Hoje eu queria trazer uma mensagem para os irmãos a respeito de cargos ministeriais, cargos eclesiásticos. A finalidade de cada cargo. Qual o propósito real de cada cargo? O que na verdade, qual é a responsabilidade de um diácono? Qual a responsabilidade de um obreiro? Qual a responsabilidade de um presbítero, de uma diaconisa, de um missionário, uma missionária, um evangelista, um pastor, um bispo? Porque hoje eu tenho visto dentro das igrejas homens querendo ser tudo dentro da igreja. Só não querem exercer verdadeiramente os seus ministérios, os cargos no qual realmente lhe foram dados como responsabilidade. Eu vejo homens querendo ser muito mais além daquilo que lhes foi dado como responsabilidade. E ali no livro de Efésios, no capítulo 4, no verso 11, que é o texto base, o Senhor diz assim, o apóstolo Paulo escreve à igreja de Éfeso assim, e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Veja bem, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, o Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Em algumas Bíblias, fala que uns são chamados para pastores, outros para evangelistas, outros para mestres e outros para doutores. A minha está dizendo de uma outra forma, que é dado outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, Mas, volto a dizer, em outras traduções, colocam também a palavra evangelistas, a palavra mestres, que hoje está igual o mico-leão dourado, está em extinção, não se vê mais pessoas ensinando dentro das igrejas, se vê pessoas pregando. Hoje as igrejas estão repletas, lotadas, de pregadores, mas nós não vemos homens com desejo, com o amor, com o compromisso, com a responsabilidade para ensinar. Hoje nós vemos tantas pessoas, Mas veja bem, primeiro, nós vamos para começar pelo começo, é lógico, O primeiro ministério, o primeiro cargo eclesiástico dentro de uma igreja é o diácono. Porém, antes dele, vem um papel de um homem que se dá como obreiro. Apesar que todos nós somos obreiros da casa do Senhor. Mas vem o homem lá atrás, antes do diácono, obreiro. Como foi no caso, os 12 apóstolos chamados por Jesus, que a princípio foram chamados de discípulos, para após a morte e ressurreição de Cristo, serem chamados verdadeiramente de apóstolos, dar continuidade em vossos chamados. O obreiro é aquele que é o discípulo que aprende para naquilo no qual o Senhor o chamou. Apenas aprender, apenas
observar, apenas ouvir. Esse é o papel do obreiro, nada além disso. Obreiro apenas ouve e vê, nada além disso. Obreiro não tem autoridade dentro de uma igreja. O obreiro, antes de qualquer cargo eclesiástico, entendam bem, volto a dizer, até eu como um pastor, eu sou um obreiro na casa do Senhor. Mas antes de eu ser pastor, eu fui evangelista, eu fui diácono, tá? Passei pelo presbitério. Então, antes de até mesmo ser um diácono, eu fui um obreiro, um discípulo, onde eu vi durante muito tempo, ouvi durante muito tempo, para que pela infinita misericórdia do Senhor, pelo chamado, pastoral, mas início, antes de eu ser levado ao diaconato, eu tive que observar e ouvir muita coisa. Eu tive que aprender. Volto a dizer, os apóstolos, antes de exercerem o seu chamado de apostolado, eles aprenderam e viram durante 3 anos com o mestre Jesus de Nazaré. Não é isso? Então, antes de almejar já o diaconato, o homem ou a mulher passam pelo período de obreiro e obreira, onde apenas vê e ouve, sem autoridade nenhuma dentro da igreja, não dá ordem, não manda, não anda de sapato alto, nada disso. Amém? Então vamos ao primeiro cargo eclesiástico, o diácono. Qual é a finalidade do diácono? Veja bem, o diácono, ele só tem uma finalidade dentro da igreja, nada além disso. Volto a dizer, eu também vejo tantos diáconos que só misericórdia, acham que são deuses dentro da igreja. O diácono, ele só tem uma finalidade, ele é servidor religioso. Palavra grega, diáconos, aquele que serve a igreja, serviços sociais, administrativos, serviços gerais, etc. Exemplo para os que chegam, espelho, nada além disso. O diácono, ele é servidor da casa de Deus. O que é ser servidor da casa de Deus? Ele é o responsável pela limpeza, ele é o responsável pela arrumação, ele é o responsável de estar na portaria. Uma pessoa chega, mesmo que já seja membro ou um visitante, principalmente um visitante, ele está ali na portaria para receber as pessoas com um sorriso na face, com um aperto de mão, com um abraço. Essa é a função do diácono. Diácono não passa disso. Diácono também não dá ordem a ninguém. Pelo contrário, ele é solicitado pelas pessoas. O diácono, no momento do culto, ele tem qualquer diácono. Na minha opinião, diácono não pode ficar sentado dentro de igreja. Todo diácono. A igreja pode ter 200 diáconos. Eles têm que estar de pé. Eles têm que estar servindo a igreja. Para que não tenha esse negócio de caminha para lá, levanta, vai no bebedouro. A não ser que a pessoa vá no banheiro, o diácono não pode levá-la. Ela tem que ir. Mas o diácono, ele é servidor. O diácono, ele tem que estar de pé no período do culto para interceder para que o culto vá bem. Esse é o papel do diácono. Eu vejo diácono aí que só misericórdia, parece que é o dono da igreja. Parece que é o dono das ovelhas. Presbíteros. O presbítero, ele é um auxiliar do ministério da igreja. Ele auxilia diretamente ao pastor. Ele ministra a palavra, dirige igrejas, congregações em si e também ensina. Ele é equiparado a um bispo. Uma vez um bispo, um amigo meu, ele falou para mim: pastor Augusto, eu vou estar fazendo uma ordenação de cargos eclesiásticos lá na minha igreja, coletivo. Vou estar consagrando vários bispos. Eu, já na qualidade de pastor,
Ele perguntou para mim se eu não queria ser consagrado a bispo, não. Eu falei, por favor, meu bispo, não faça isso não. O senhor é um homem tão inteligente, um homem com uma sabedoria tão grande. O ministério pastoral, dentro do que diz respeito às escrituras sagradas, ele é o último ministério. Ele é o último ministério dentro de uma igreja. É o pastoral. O bispo, ele é equiparado a um presbítero. Um evangelista, ele é até muito mais do que um bispo. Um missionário, ele é até muito mais do que um bispo. Eclesiasticamente, dizendo, o bispo, ele anda lado a lado com o presbítero. E eu vejo tantos homens hoje. Ah, eu sou bispo. Bispo de quê? Achando que... Não! Para ele não tem pastor que fica no púlpito, como também não tem uma ovelha que fica sentada lá atrás. Não. Aos olhos de Deus, todos nós somos iguais. Porém, existe uma separação entre ovelha e ministério. Ovelhas e ministros. Existe. Isso é bíblico. Mas isso não quer dizer que um bispo está lá em cima, acima de tudo. Não, não tem nada a ver, não. É diácono, presbítero, bispo. Lado a lado. Tá? Não se enganem. Não se engane. Você que é pastor, possivelmente um bispo venha querer lhe consagrar bispo. Não aceite. Não aceite. Em nome de Jesus. Você que é presbítero, de repente quer ser levado a bispo. Até pode. Porque você vai trocar os 6 por meia dúzia. Aí fica a teu critério. Você está entendendo? Você que é evangelista, você que é missionário. Ah, eu vou ser consagrado bispo. Não faça isso. Você está automaticamente, eclesiasticamente, se diminuindo. Você está voltando lá para trás. Meu Deus. Então, bispo, ele é auxiliar do ministério da igreja. Ele auxilia diretamente ao pastor da igreja. Ele está sentado lado a lado com o pastor da igreja. E outra coisa, desculpe, eu vou voltar ali, diácono. Púlpito não é lugar para diácono. Púlpito não é lugar para diácono estar sentado. Lugar de diácono estar sentado é lá embaixo. Ou, melhor dizendo, de pé. Porém, diácono também tem que estar atento ao púlpito, lá de baixo, ao que o pastor possivelmente possa vir a estar chamando para alguma coisa. Bispos, eu falei sobre o presbítero, agora eu vou falar sobre o bispo. Bispo ou pastor encarregado da liderança espiritual da igreja. O bispo, ele tem as mesmas responsabilidades de um presbítero. Ele pode ensinar, ele pode dirigir igreja, ele tem uma liderança dentro de uma igreja. Apóstolo, vejam bem agora, prestem atenção, apóstolo é um ministro enviado para missões, mas também por um governante a algum lugar. Assíduos no ensinamento da palavra de Deus, diferente de quando são enviados ao campo, chamados de mensageiros. Só que nos dias de hoje, apóstolo não existe. Quem se auto-intitular apóstolo nos dias de hoje está totalmente fora da palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele foi o último dos apóstolos. Após Paulo, não tem mais apóstolo. Apóstolos foram apenas aqueles que foram chamados por Cristo diretamente. Muitos podem até me questionar, mas Paulo não foi chamado por Cristo homem. Sim, não foi. Mas ele foi chamado direto por Cristo na sua glória. Mas hoje um pastor consagrar um apóstolo não pode. Não, você está sendo chamado pelo homem. E na maioria das vezes, você está chamando apenas pelo fato de ser amigo de um pastor. Para Cristo não tem esse negócio de amizade. Jesus, no meio de uma multidão, chamou 12 que estava preparado, que realmente serviriam para tal cargo. Ele não chamou a multidão, ele chamou apenas 12.
E olha que quero acreditar, no meio daquela multidão tinha tantas outras pessoas que alegravam o coração de Deus, que alegravam Jesus Cristo, que tinham intimidade com Jesus. Mas Jesus não os chamou. Jesus não se deixou levar por esse motivo. Então, apóstolos foi só naquele período. Paulo foi o último. Apóstolos foi apenas 15 homens. Os 12 chamados por Jesus. Matias, após o afastamento e o suicídio de Judas, né? Jogaram sorte, caiu sobre Matias. Depois veio Barnabé e Paulo. Então, apóstolos foram apenas 15. Mas Barnabé, sim, Barnabé viu Jesus. Barnabé viu Jesus. Missionários. Aquele que é enviado ao campo, abre igreja, prepara a terra e em seguida é enviado a outra terra. Eu vejo tantos missionários hoje. A maioria dos missionários que eu conheço, nenhum deles abre igreja, nenhum deles são enviados. São apenas missionários. Não saem da sua casa, não saem da sua igreja, nem para ir na esquina evangelizar ninguém ou fazer missões. Mas tem o título de missionário. Na minha opinião, não deveria ter. Na minha opinião leiga, missionário você deveria ter apenas aqueles que saem da sua terra para ir para outras terras. Sem nada nas mãos. Sem nada pensando em encontrar lá. E chegar aonde for enviado. Abrir uma congregação, do nada fazer uma igreja. Esse sim deveria ser chamado de missionário. Mas o que a gente vê nos dias de hoje é totalmente ao contrário. Pessoas que não estão nem aí com a obra de Deus e são chamadas de missionários, são chamadas de missionárias. Eu não entendo. Evangelistas. Evangelistas são aqueles que falam das boas novas, Jesus Cristo, nas ruas, nos campos, e que leva a boa notícia, que abre igreja no coração do homem. A mesma coisa no que diz respeito missionário. Eu vejo tantos homens evangelistas, com cargo de evangelistas, mas não evangeliza. As pessoas acham, o missionário e o evangelista, eles acham que pelo simples fato deles pregarem em várias igrejas, eles estão fazendo missões e estão evangelizando. Não, isso não é evangelismo, nem ser missão, nem missão não. Isso não é ser evangelista, nem tampouco ser missionário, não. São dois ministérios que são externos. Não são ministérios internos. O missionário e o evangelista são ministérios fora da igreja. Mas a maioria dos missionários, dos evangelistas que eu conheço, só querem saber de ficar sentado, com seus traseiros sentados em banco de púlpito de igreja. Ostentando seus cargos eclesiásticos. Meu Deus. Mestre, como eu disse, em algumas Bíblias traduzidas diz que o Senhor chama uns para pastores, outros para evangelistas, outros para mestres, outros para doutores. O mestre é o que está em extinção. O mestre, ele tem a obrigação de ensinar essa palavra. Ele tem a obrigação de ensinar o Evangelho de Cristo. Paulo, ele era um mestre. Sim, o apóstolo Paulo, ele era um mestre. Jesus, nem se fala. Mas Paulo, abaixo de Cristo, foi um homem que exerceu todos os ministérios na face da terra. Paulo, ele foi diácono, ele serviu como Jesus também foi. Paulo, ele foi presbítero. Paulo, ele foi apóstolo. Paulo, ele foi missionário. Paulo, ele foi evangelista. Paulo foi pastor e terminou como apóstolo. Paulo foi um grande mestre. Paulo foi um grande doutor da palavra. Ele estudava a fundo a palavra de Deus, a ponto do cara, escrever 11 epístolas. Se você ler o livro de Romanos, você vai entender o mestrado de Paulo. Mas ele fez o mestrado com quem? Ele aprendeu a lei aos pés de Gamaliel, um grande doutor da lei. Paulo foi um doutor da lei. E depois Paulo foi um mestre e um doutor da graça. Ele fez mestrado com o Espírito Santo de Deus. O professor dos professores. Só que o homem hoje, ele acha que
Para ele ser o cara, ele tem que ser teólogo. A teologia, o estudo da teologia, está afastando o homem de Deus. Todo teólogo é soberbo, é arrogante, ele é prepotente. Eu não conheço um homem que fez teologia que não seja arrogante, prepotente e soberbo. Todos que eu conheço que fez teologia são arrogantes, prepotentes e soberbos. Todos. E usam aquilo que estudou dentro de uma palavra chamada teologia e não usam ela para a vida. E quando você não usa para a vida aquilo que você estuda, você transforma tudo aquilo que você estudou em letra. E a palavra de Deus, ela diz que a letra, ela mata. Mas o que dá vida é a palavra praticada. Mestre é aquele que ensina. Volto a dizer, eu vejo tantos pregadores dentro da igreja. Tantos pregadores dentro da igreja. É o que eu mais vejo. O que tu é? Eu sou pregador. O que tu é? Eu sou pregadora. O que tu é? Eu sou pregador. O que tu é? Eu sou pregador. O que tu é? Eu sou profeta. O que tu é? Eu sou profetisa. Meu Deus do céu. Ninguém quer ser servo. Ninguém quer ser vaso de barro. Ninguém não quer ser nada. Quer ser apenas... Poucos são aqueles que querem ser humildes. Poucos são aqueles que querem trazer para si a responsabilidade para ensinar. Muitos poucos. Até porque eu não vou generalizar, porque a Bíblia diz que ainda existe profeta em Israel. Então esses ainda significa, o significado de uma palavra é o sinônimo de poucos, muito poucos. Meu Deus. Doutores. Doutores são homens que não aparecem. São homens que estudam a profundidade daquilo que nós nem sabemos que existe, porém existe. É um chamado que pouquíssimos têm, que fala sobre o submundo das espiritualidades. O submundo daquilo que o olho humano não pode ver. Mas é um chamado que Deus dá. O homem se aprofunda e passa. É como vou dizer para os amados irmãos. Os doutores estudam sobre os senhores do mundo. São homens que se aprofundam sobre o livro de Apocalipse, sobre o livro de Daniel. São homens que se aprofundam sobre os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 taças da ira de Deus, sobre a maçonaria, sobre mensagens subliminares, sobre o que o nosso adversário, o meu e o teu, está fazendo, sobre o que ele está para fazer, aquilo que ele tem orquestrado, aquilo que ele tem planejado para mim, para você como igreja. O doutor, ele estuda tudo isso e traz à tona e dá tudo mastigado para o homem dentro da igreja, para o homem ensinar, para o homem pregar, para o homem traduzir, para o homem ministrar. Só que o homem não faz isso. O doutor, ele estuda tudo que é oculto, para que nós, como pastores, como líderes hoje dentro da igreja, venhamos estar tomando isso para nós, e com tudo isso que está oculto, nós transmitirmos para a nossa igreja e as prepararmos para o que está para acontecer, porque aquilo que é oculto, a igreja não tem ciência, mas os doutores buscam, porque são revelados a eles pelo Espírito Santo, aquilo que o meu e o teu adversário está preparando lá na frente. E a própria palavra de Deus, ela diz o quê? Que nada acontece ao homem sem que antes Deus não mostre, não revele. Então,
O ministério do doutor é isso, se aprofundar nas coisas ocultas, passar para nós que temos a responsabilidade de pregar o Evangelho de Cristo e levar até as nossas ovelhas, a igreja no qual nós pastoreamos, o que está em oculto, porém que foi revelado, e preparar a igreja. Mas cadê esses homens também? Pastores. Qual é a função real do pastor? Qual é a minha função como pastor? Qual é a tua função, pastor? Como pastor? Os pastores apacentam as suas ovelhas, lhes sendo cuidadosos, zelosos e sempre participantes do seu dia a dia para que nenhuma delas se perca. Será que eu tenho feito isso? Será que eu tenho lutado pela minha ovelha? Será que o Senhor, pastor, tem lutado pela sua ovelha? Será que eu e o Senhor temos dado nossa vida pelas nossas ovelhas? Qual é o trato que eu e o Senhor, que nós como pastores temos dado àqueles que Deus coloca sobre as nossas responsabilidades? O pastor, ele tem a obrigação, não é de falar desse mundo não, porque a Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno e em breve esta terra ela vai ser destruída. Nós, pastores, temos a responsabilidade de mostrar dois lugares para nossas ovelhas: o céu e o inferno. Foi isso que Jesus fez. Ele mostrou dois caminhos. Ele mostrou o caminho largo e ele mostrou o caminho estreito. Ele mostrou o céu e mostrou o inferno. E eu e o Senhor, meu amado pastor, meu colega de ministério, meu colega eclesiástico, o que o Senhor, qual é, na sua opinião, qual a sua função como pastor? Qual o significado que o Senhor tem para o Senhor como pastor? Qual é a sua função? Como o Senhor exerce o seu pastorado? Levitas. Hoje todo mundo quer ser levita, mas na verdade não são. Hoje são apenas cantores. Porque primeiro, antes do levita entoar cânticos, salmodiar cânticos a Deus, porque os cânticos são salmodiados a Deus. Os cânticos são entoados para Deus, a Deus e por Deus. Só que hoje os homens estão cantando para os homens, para receber aplausos de homens. Só que os levitas lá atrás, antes deles entoarem qualquer cânticos a Deus, qualquer salmo a Deus, eles eram, antes de tudo, antes de exercer as suas funções de levitas, eles eram dentro do templo, auxiliar de serviços gerais. Ou seja, toda a limpeza do templo era de responsabilidade dos levitas. Toda a arrumação dentro do templo era de responsabilidade do levita. Era o levita que limpava o chão, era o levita que limpava o banheiro, era o levita que limpava as cadeiras, era o levita que tirava, que fazia tudo. Mas os levitas de hoje, eles fazem isso? Eles fazem? Se você convida um levita, não gosto muito dessa palavra não, porque eles não exercem verdadeiramente as suas funções no dia de hoje. Não exercem. Para mim são cantores, melhor dizendo, para mim são mercenários da música mundana gospel. Porque o homem que é levita não cobra para entoar cânticos a Deus. Quando ele cobra para cantar para o homem e receber aplausos do homem. Para mim são mercenários da música mundana gospel. Você pode ver lá no livro de Deuteronômio 17, 9 e 18, capítulo 17, do 9 ao 18, capítulo 18, versículo 1, capítulo 21, versículo 5, capítulo 24, versículo 8, capítulo 31, no verso 9. Depois você vê lá, Deuteronômio 17, 18, 21, 24 e 31, que você vai ver a verdadeira função de um levita, o que verdadeiramente os levitas faziam. Meu Deus, você também vai ver em Ezequiel 44, do 6 ao 31,
Você também vai ver Ezequiel do 44:15. Vamos ver. Porém, levitas, por serem escolhidos para levar a arca da aliança, os levitas são chamados de sacerdotes também. Mas nem todo levita era sacerdote, apesar de receber os mesmos privilégios. Com isso, chega-se a um esclarecimento entre levita e sacerdote. Os filhos de Sadoc são chamados de sacerdotes. Destarte, os sacerdotes prestam serviço nos santuários e os levitas prestam serviços no templo. Ou seja, prestam serviço no santuário, prestam serviço no templo. Ou seja, cantar não é um serviço. Então, serviço é exercício humano. Limpeza, organização, colocar em ordem. Meu Deus, qual foi o dia que você viu um levita da sua igreja meter a mão na vassoura e varrer a sua igreja? Qual foi o dia que você viu um levita da sua igreja ir lá no banheiro e limpar o vaso sanitário? Não vê, porque não são levitas, são cantores. Alguns outros cargos eclesiásticos que nós vemos aqui no século 21, que para mim não são reverendos, meu Deus. Reverendo nada mais é do que pastor em inglês. Eu não estou na América, eu estou no Brasil. E uma vez estando no Brasil, para mim não tem reverendo no Brasil. E reverendo é aquele que quer ser reverenciado. Reverência só à palavra de Deus, ou então ao Senhor Jesus de Nazaré. Pastoras, bispas, apóstolas e presbíteras, meu Deus, o Senhor não chamou mulheres para liderar. Quem hoje se auto-intitula pastora, que auto se intitula bispa, que auto se intitula apóstola, que auto se intitula presbíteras, estão totalmente fora da palavra de Deus. E aqueles que são liderados por... E esses que são liderados por tais mulheres, cuidado, cuidado. Você corre um sério risco, até mesmo de não herdar os céus. Principalmente um homem, o ser humano, que recebe da mão da mulher a ministração da ceia. Não sei, através da liderança de uma mulher, não sei, conferencista internacional, isso é invenção do homem. Meu Deus, me mostra na Bíblia, conferencista internacional, me mostra na Bíblia, pastoras, bispas, apóstolas, presbíteras, me mostra na Bíblia a palavra reverendo, não existe. Os homens hoje estão criando cargos eclesiásticos dentro da igreja. E a palavra de Deus, ela diz, volta a dizer, no livro de Apocalipse, capítulo 22, no verso 18 e no verso 19. Aquele que acrescentar alguma coisa a este livro, Deus haverá de acrescentar na sua vida todas as pragas que estão escritas nesse mesmo livro. E se o homem assim tirar qualquer coisa deste livro, Deus também haverá de tirar da cidade santa um pedaço da sua porção. Cuidado! De que forma você tem exercido o seu chamado, o seu ministério? Você que é diácono, você está querendo ser o dono da igreja? Não seja não, seja servo. Seja um servidor da casa de Deus, para com teus irmãos que estão ali sentados. Leve um copo d'água, dê um abraço, abraça, faça uma oração, empresta seu ombro, empresta seu colo. Puxa vida, estenda as mãos. Essa é a finalidade do diácono. Não é o que esses diáconos hoje fazem aí. E olha, teu lugar não é o púlpito não. Vai chegar o momento de você sentar no púlpito. Mas enquanto diácono, teu lugar é lá embaixo. No meio das ovelhas, no meio do povo. Tá bom? Você que é presbítero, puxa vida, auxilie o teu pastor. Você que é bispo, não queira ser além daquilo que você foi chamado para ser. Esteja do lado do presbítero. Você que é evangelista, você que é missionário, saia, tira o seu traseiro do banco de uma igreja, vá lá para fora, vá abrir igreja no coração do homem, vá pregar o evangelho da graça. E você que é pastor, pastoreie a sua igreja, pastoreie as suas ovelhas.
Dê a sua vida pelas suas ovelhas. Pare de falar sobre este mundo. Mostre para as suas ovelhas os únicos dois caminhos, que é o céu e o inferno. O caminho largo e o caminho estreito. Essa é a função do pastor. Pastorear, apacentar. Abrace as suas ovelhas, independente de quem seja. Independente de ter dinheiro, independente de ser pobre. Independente de ir para a igreja num carro do ano, ou ir para a igreja numa bicicletazinha com pneu jacarequinha. Exerçam bem os seus chamados, os seus ministérios. Amém? Jesus Cristo abençoe vossas vidas. E mais tarde, às 19h30, temos aqui no ponto de pregação, na casa do pastor Augusto Menezes, o nosso culto de ensino. Amém? Um beijo nos vossos corações. Shalom Adonai.